Estou aqui na minha caminha e lembrando que nós precisamos de preparar mais para nosso Deus. Eu não dormi muito bem, mas estou aqui para a honra e glória do nosso Deus. Quero desejar a vocês um feliz sábado. Pedir que o Senhor abençoe cada um dos meus filhos, cada uma das minhas irmãs. Que o Senhor nos proteja, nos guarde desse vírus. Que o Senhor nos converte os nossos corações mais e mais para encontrar com Ele no dia que Ele vier. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. A cada pessoa que vê esse vídeo, que o Senhor possa abençoar e ajudar que eles aproximem do caminho do Senhor. Dá perdão, pede perdão. Prepara para essa hora maravilhosa da vinda de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Viu, meus queridos? Que Jesus nos proteja a cada um de nós. Viu, queridos? Um beijo, eu amo vocês. Meus filhos, neto e neta e filha. E minhas irmãs e irmãos, eu amo muito. Coisa que eu mais desejo na minha vida é que todos sejam salvos. Porque esse mundo aqui só tem problema. Esse mundo aqui é um pouquinho de alegria e outra surpresa, de tristeza. Que nós possamos alcançar essa vitória de examinar a Escritura Sagrada e saber que Jesus está vindo. Que nós possamos, cada dia, pensar mais nas coisas dos céus que daqui da terra. Que a da terra é bem passageira. Ai, minha vista está meio ruim. Daqui da terra é bem passageiro. E a do céu é eternamente. Pensa, a gente não vai sentir mais dor nenhuma, nem angústia. Gente, a angústia é tão ruim quando atacar esse problema do meu coração. Mas é muito ruim a angústia, muito ruim. E a junta com as problemas do mundo, né? E as pessoas, quantas pessoas estão com esse problema de angústia, de tristeza, quantas no mundo inteiro. Outros com fome. Muita gente já está morrendo de fome. Muita gente na Venezuela, nesse lugar por aí, comendo os cachorros e os gatos que cria. Gente, que absurdo. Olha, meus irmãos, meus filhos. Que tristeza. Mas nós precisamos de alegrar, porque existe um Deus. Esse é o nosso Deus que nós acreditamos. Não foi de graça que Jesus me chamou com 13 anos de idade para me deixar de adorar a imagem. E eu deixei, não foi ninguém que falou para mim. E depois, com mais idade, mais um ano e pouco, Deus me manda um mensageiro, que foi o pai dos meus filhos. Mandou o mensageiro, acabei casando com ele. Por causa dessa mensagem, quando eu li os 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, eu vi que era só coisa espiritual, coisas boas, só coisas boas. Pensa, coisas boas é do lado de Deus, coisas ruins é do lado maligno. Tudo que vem na sua mente, o pensamento, para fazer coisas que desagradam as pessoas, nós estamos desagradando a Deus. Todas as coisas que nós agradamos às pessoas, com palavra, com carinho, nós estamos agradando a Deus, entendeu? Nós estamos agradando a Deus. Por isso que Jesus disse, se me ama, guarde meus mandamentos. E se diz que me ama, ama ao próximo como a si mesmo. Olha que coisa linda. Nós precisamos de
de obedecer nosso Deus, fazer só as coisas boas que agradam ao nosso Deus e o nosso próximo. Se nós tiver que agradar só Deus e que nosso próximo fica do lado, se ele tiver de acordo com Deus, tudo bem. Mas se não tiver de acordo com Deus, nós temos que agradar só o nosso Deus. É Ele que morreu na cruz para nos salvar. Nosso Jesus, que Deus enviou seu Filho amado para morrer na cruz por nós. Imagina o nosso Deus maravilhoso. Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não é aliviar agora, meus queridos, mas Deus vai aliviar eternamente quando a gente ressuscitar. Para isso, Jesus ressuscitou. Ressuscitou Lázaro antes, para nós ver. Né? É maravilhoso. Nós precisamos de abrir nossos olhos. Os livros de profecia estão falando desse tempo. Esse tempo agora. Está falando desse tempo. A Bíblia fala aquela parte maravilhosa que diz assim, temei a Deus e dá-lhe glória, isso é em Apocalipse 14. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E, antes ali, no começo, o apóstolo João viu aquele monte de anjos voando no céu. E aqueles anjos voando no céu, ele dizia, dai glória, agradecer aquele Deus maravilhoso, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez a fonte das águas, aquele que fez os céus e a terra e o mar e a fonte das águas. Por isso, meus queridos, nós devemos obedecer a Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos. É tão maravilhoso, queridos, nós ver as partes na Escritura Sagrada, muito importante. E quando chega ali nos versos mais embaixo ali, fala para a gente, fala que vai cair a Babilônia. A Babilônia é um homem poderoso. A Babilônia vai cair, está já quase caindo. Você está vendo as pessoas mesmo, os nossos irmãos católicos, muita gente que está acreditando e está vendo a palavra de Deus, que está sendo mudado. O decreto dominical vai vir, né? E vai dizer que tem que guardar, é o domingo, entendeu? E esse é o sinal do mundo, não é o sinal de Deus. O sinal de Deus, lá em Eclesiastes 20:20, Ezequiel 20:20 fala, guardais os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Viu, queridos? Olha que maravilha. Olha que maravilha. E diz, caiu a Babilônia. Caiu a Babilônia. Aquele que beber do vinho da fúria de Deus, também. Aí fala que essa pessoa que beber, não é beber uma água, não é beber um vinho, mas é um símbolo, é participar de guardar as mesmas coisas que a Babilônia guarda. É servir o que ele serve. Este é o vinho da ira de Deus. E depois fala de, ai daquele que beber desse vinho. Esse já é a segunda parábola que fala sobre as 3 mensagens. Essa já é a terceira mensagem. Fala assim, ai daquele que beber desse vinho, pois vai beber do vinho da fúria de Deus. Nos livros de profecia explica direitinho. Vai beber da fúria de Deus e será queimado no fogo de enxofre. Olha, e fala muita coisa terrível que eu nem vou falar, viu?
nessa parte de Apocalipse 14, e até o 12. No 12 fala assim, olha o resumo aqui, presta atenção, meus irmãos. Meus irmãos em Cristo, meus irmãos materialmente, meus filhos. Fala deste jeito, ó queridos. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que têm a fé e o testemunho de Jesus e guardam os seus mandamentos. Não, fala os mandamentos primeiro, né? Depois fala a fé e o testemunho de Jesus. Porque não adianta eu guardar os mandamentos e não ter o testemunho de Jesus, não ser pessoas humildes, não ser pessoas que dão perdão às pessoas, que perdoa, não ser pessoas que não faz a vontade do Pai. Esse aí é o testemunho de Jesus. É maravilhoso. Olha, a Bíblia é tão grande, tão enorme. Tem profecias mais profecias. Tem livro, tem religiões e mais milhares de religiões. Mas eu pude entender. Deus me mostra toda a realidade. É ser puro de coração, limpo de mão e obedecer os mandamentos de nosso Deus, que está em Êxodo 20. Desde o princípio da Escritura Sagrada, lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, Deus disse, olha, eu terminei todos esses mandamentos, toda a obra que, todo o meu universo foi terminado. Tudo quando Deus fez. Ele disse quando fez todo o universo, terminei todo o universo. Ele foi fazendo todas as obras, ele começou lá o espírito dele lá em forma de espírito sobre as águas. Deus. Antes de Jesus, Deus. Mas já estava junto, porque Pai, Filho e Espírito Santo já estava junto quando criou o mundo. Acredita? Ele disse, haja luz. Aí veio a luz. Depois puxou, Deus, tipo assim, eu vejo, Deus puxou a terra e separou o mar, porque aqui o mundo era só água. O Espírito pairou sobre as águas. Pode ler lá em Gênesis, você vai ver toda a história. E foi fazendo todas as obras. E logo Deus deve ter puxado o oxigênio, porque ele começou a fazer as aves também precisam de oxigênio, né? Fez tudo, os animais, todo tipo de criação nesse mundo. Foi maravilhoso quando Deus fez. Ele é Deus. Não tem um amor igual ao amor de Deus. Não existe. Ele vê a pessoa matando uma criancinha, estupando, malando. Olha, mas eu te digo, arrependa. Ele vê a pessoa matando outra e diz, arrependa, pede perdão. Eu quero te salvar. Olha, é doído. Certas coisas, é muito doído aqui nessa terra. Mas o amor de Deus é muito mais profundo do que uma dor de sofrimento. É maravilhoso. E quando ele terminou esse mundo, quando Deus terminou, que ele chegou no 6º dia que ele fez o homem, a sua imagem e semelhança. Eu vejo ali, Deus colocou mais amor no peito e no coração para fazer a sua imagem e semelhança. E o amor foi tão profundo, colocou o casal no jardim do Éden. Mas Eva pecou, estragou tudo. O diabo achou a obra de Deus tão linda e veio estragar. Mas Deus disse, eu envio o meu filho para morrer no seu lugar. Entendeu? E Jesus ali naquela hora que ele colocou o casal no jardim, ele descansou. Ele disse, terminei todo o meu exército, ele descansou. Descansou primeiro, materialmente, meus irmãos,
terminou, descansou materialmente. Olha a obra de Deus materialmente e espiritualmente que Deus fez. Ele descansou. Por isso que tem que ter a obra. Tem que ter a obra. Deus diz assim que não adianta a gente morrer queimado, fazer sacrifício e não ter a obra do amor. Preste atenção, meus irmãos. A obra dele, ele descansou, foi a obra que Deus fez. Depois ele abençoou. Olha, preste atenção. Tem algum dia na Escritura Sagrada que Deus diz assim, este dia eu abençoei e depois santifiquei, santificou. Ele santificou. Só Deus pode abençoar e santificar. Homem nenhum tem o poder de abençoar, exalta, nada deste mundo e nem pessoas e santificar. Ele tem um poder de pedir a Deus para abençoar. Para abençoar as pessoas, para perdoar. Deus deu a liberdade. Mas para ter o poder que Deus tem de santificar, olha aqui o dedinho não. O nosso Deus disse, abençoei e santifiquei o dia 7º. Ele nem falou sábado, ele falou 7º. Começa do primeiro dia da semana, que depois que a pessoa fala o segundo, ficou o primeiro para trás, viu? Aí você conta, você vai dar certo o dia 7º do Senhor. Ele abençoou e santificou. E ele disse em Eclesiastes, esse é o sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Viu, meus queridos? São Mateus 5,17 fala assim, não vim revogar a lei, Jesus falando. Não vim revogar a lei, mas vim cumprir. Deus diz que a Escritura Sagrada é toda inspirada por Deus. Foi escrita por homens santos, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Tem as datas e tem as épocas. Lá em Jerusalém, na sexta-feira não entrava mais nada, era fechada as portas quando Jesus era vivo. Por isso que o pessoal fala, pode comer de tudo que tem no mercado. Porque ali podia comer de tudo, porque não entrava nada imundo em Jerusalém. Meus queridos, prepara. Não come coisa imunda. Em Levítico 11 fala sobre os animais imundos, meus queridos. Fala sobre os animais imundos. Deus é maravilhoso. Ele sabe, ele disse que é para outras abominação comer as coisas imundas. Vê lá em Levítico 11 o que Deus separou na época para o seu povo alimentar. É maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Ele disse também em São João, ali em São João, se me ama, parece que é São João 10:15 ou é 15:10, às vezes eu troco a ideia, né? Troco. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Olha como é maravilhoso. E esses mandamentos foi escrito em Êxodo 20, que foi escrito em tábua de pedra e foi transmitido para a Bíblia. Foi em tábua de pedra, que é rocha, que nunca acaba, meus queridos. Foi escrito lá, você sabe, foi escrito pelos santos dedos de Deus. Foi escrito pelos santos dedos de Deus, foi escrito, ó. Escrito com os dedos santos de Deus. Moisés viu a lavareda de fogo levantando nas pedras e o dedo de Deus passando ali. Que maravilha. Olha, gente, a gente tem que ver o que Deus fez por nós. Ele viu seu filho para morrer na cruz, depois de todas essas coisas que aconteciam. Deus destruiu ali aquele povo que já o pecado estava tão grande, Deus destruiu. Deus olhou de lá de cima do céu e ele queria destruir todo mundo, mas ele viu Noé, homem puro.
que estava obedecendo a Deus, daquela descendência de Caim, foi a descendência que mais pecou, que fazia imagem, que botava os filhos nos braços daquelas imagens, a descendência de Caim. Pecou, que Deus resolveu destruir o mundo. Mas ele viu Noé. Nós somos da descendência de Noé. Aí ele jogou. E chamou Noé e mandou fazer uma arca para salvar aqueles que quisessem salvar. Mas só Noé, o povo de Noé. Foi 120 anos Noé trabalhando naquela arca. 120 anos. E Noé fez uma arca para salvar muitas pessoas daquela época. Não só a família. E pregando, trabalhando e pregando. Diz que o machado de Noé, a pancada, servia de uma mensagem. Prepara, prepara. E Noé falava, estou preparando uma arca que Deus mandou preparar, porque vai vir um dilúvio, o mundo vai encher de água. Ninguém acreditou. Sabe por que não acreditou? Porque não chovia naquela época. A umidade subia do chão para cima, e as flores e as coisas, tudo prosseguia vivo e dava muitos frutos. Os frutos maravilhosos que Deus fez no Jardim do Éden tinha 7 sabores. Mas o pecado acabou, miserou o mundo. Mas ainda Deus teve misericórdia, ainda tem muitas frutas maravilhosas. Eu como a temoia que é encostada na pinha. Ela é doce, doce, que parece que a gente vê açúcar na boca. É maravilhosa. Deus ainda tem muitas frutas maravilhosas. Muitas. Então, a misericórdia de Deus é tão grande, né? Mas vamos passar por dilúvio. Aí foi 120 anos Noé trabalhando e pregando para aquele povo, ninguém acreditou. Gente, só salvou Noé e sua família. O mundo encheu d'água quando o pessoal, Noé, vem abrir a porta. Quem fechou a porta por fora foi um anjo. Não tinha como ele abrir. Bem que ele teve dó e teve vontade de abrir. Os animais entrou por ordem de Deus, a fila de animal naquela arca. Gente, aquela arca, coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Descobriram um segredo sobre a arca, até que eu passei para meus filhos. Noé fez detalhes, até nas paredes tinha canteiro e tinha água. A água de si era encanada. A água que veio do dilúvio lavava aquelas cocô dos animais e tudo, foi tudo preparado. Meus queridos, Deus fez uma preparação naquela época do dilúvio, importante para salvar muitas pessoas, aqueles que quisessem. E Deus fala hoje também. Ele morreu na cruz para salvar todos. Ele disse, aquele que vinha a mim e obedecer será salvo. Então, os mandamentos de nosso Deus é o sinal. Se você guardar os mandamentos de nosso Deus, que está em Êxodo 20, você vai ser salvo, meu irmão. Você vai ser salvo, viu? Vamos preparar. O resumo é esse, os mandamentos de nosso Deus. E não adorar a imagem, não comer coisa imunda. Arrepender realmente do fundo do seu coração. Arrepender realmente do fundo do seu coração. E dar perdão também do fundo do seu coração para as pessoas. E pedir perdão para Deus. E dar perdão. Sabe por quê? Porque Deus é maravilhoso. Ele tem poder para nos perdoar. Ele disse, aquele que vinde a mim, esteja cansado desse mundo, de tanto sofrimento. Eu tenho muita experiência para contar para vocês. Deus me fez uma cura no Hospital Santa Luzia. Eu implorei para Deus de cara no chão, chorei ali amargamente quando o médico falou, dona Hilda, a senhora vai morrer. Se a senhora crê em Deus, se a senhora operar, se a senhora deixar de operar, a senhora vai morrer, a senhora está com embolia no pulmão e a senhora está com câncer no útero, a senhora vai morrer. Não tem jeito de eu fazer. O que eu faço com a senhora? Desse jeito o médico me falou.
E meu fôlego cortou aqui, ó. Não tive como falar mais. Fiquei tentando respirar. Ele falou, no meio do hospital, estava andando, não sei como eu não caí. E eu falei, quando o fôlego veio, eu falei, faz a sua parte, a ginecologista faz a dela. Que eu tinha dado ele para ver um exame lá e ele descobriu. A ginecologia faz a dela, que Deus já está fazendo a dele. Você acredita que eu fui para o meu quarto chorar? Ele botou a partinha debaixo do braço, foi para o escritório dele, e eu fui para o meu quarto chorar. E eu chorei lá no banheiro, botei a cara no chão no banheiro. Mas entreguei totalmente o meu coração para Deus. Quando você não tem jeito nenhum mais na sua vida, que você é dispensado aqui da terra, que você realmente total entrega a sua vida para Deus, e você implora, Deus te vê. Deus te vê. Acredita, já fui curada de 2 cânceres, uma verruga no olho que eu tinha, fui curada. Câncer de pele. Fui curada para a honra e glória de Deus. E naquela noite, veio 5 horas da manhã, 3 pessoas parecendo um ET, uma pessoa de outro mundo. Alto, da altura do teto, todo branco com aquela máscara branca que faz cirurgia. 3, um veio para o lado esquerdo e 2 do lado direito e mexeu aqui na parte ginecológica. E eu acordei, tipo me desembrulhando. Cirurgiões, era cirurgião, 3 médicos cirurgião, mais de outro mundo. E eu assustei, procurei para toda parte e não encontrei. E disse, já sei, foi Deus que mandou para me curar. Ou então eu vou ser operada. Mas depois disso, de manhã o médico, eu já vou mandar a senhora embora para sua casa. Depois, aí eu contei para ele falou, não, depois a senhora vai lá no médico. Depois de 1 ano, depois a senhora tratar da embolia, depois de 1 ano a senhora vai. E eu fui. Depois de 1 ano. Mas antes teve uns milagres maravilhosos, não vai dar para me contar para vocês. Eu tinha prometido para Deus de pregar os 10 mandamentos para vocês. Tinha prometido para Deus. Falei, pai, o senhor disse que o seu 10 mandamento é como a menina dos nossos olhos, que ninguém pode triscar e nem tirar, nem o i, nem o tio. Eu vou pregar seus mandamentos se o senhor me curar. Eu não fiz uma breganha com Deus, porque Deus é misericordioso. Mas Deus me curou naquela noite, meus queridos. Depois de 1 ano eu fui lá fazer. Fui lá já arrancar o útero, já estava tudo preparado. Arrancou o útero, o médico disse que não viu nada depois do exame. Eu fui saber o resultado, o médico falou, a senhora não tem nada, dica de nada no seu útero. Não tem nada, dica de nada, nem inflamação. E eu dei um glória tão grande para Deus ali naquela sala, que o médico quase cai de costa. Eu disse, aleluia, glória a Deus. Jesus me curou naquele dia. Olha, meus queridos, Jesus me curou. Eu fui curada. Antes de saber que eu era curada, Deus me fez um milagre maravilhoso. Uma médica que descobriu que eu estava com um problema de embolia, eu falei para ela, uma médica, e aí minha filha me enviou para mim ir para outro médico. E eu fui em outro médico. Muito importante lá no hospital de base, uma doutora Leila. Ela era de pulmão, médica de pulmão, que cuidava de pulmão. E ela me prometeu de fazer a cirurgia, e quando eu fui lá, eu já fui preparada, que eu prometi para Deus que ia pregar. Eu já levei os mandamentos, tudo escritinho, e levei mandei fazer na gráfica os mandamentos de Deus. E ali no 8º andar, eu distribuí, antes de fazer os exames. Ela disse, eu tenho que internar a senhora, porque não tem jeito de internar, de fazer a operação ou esse exame, se a senhora não estiver internada. Ela fez uma coisa milagrosa lá, que Deus me ajudou e fui. E chegou lá, depois de eu ter explicado todas essas coisas, ter distribuído todos no 8º andar, distribuído os folhetos, a médica me disse, depois de 20 dias que eu estava lá, eu visitei uma mulher que tinha um semblante parecido com o meu rosto, assim, mas ela era muito mais bonita do que eu. Quando a mulher me viu, ela estava em fase de acabamento, e eu entreguei o folheto, a mulher sorriu para mim. Eu estou resumindo para vocês, eu não estou contando os detalhes. Ela sorriu para mim, nessa época que eu distribuí o folheto, nesse dia. E eu visitei mais 2 dias lá, e eu estava bem.
Só uma dorzinha enjoada aqui no pulmão, bem pouquinha. E ela enfiou um aparelho aqui, ó, que vai lá no pulmão. Mas pensa num exame mais ruim que eu já fiz na minha vida. Foi coisa de segundo eu morria. Foi coisa de segundo, era para mim morrer, porque nunca vi. A gente fica sem fôlego enquanto tá com aquele aparelho dentro, segurando. Mas aí era 20 dias já ali, eu implorei para ela. Deu até coceira no nariz. Eu implorei para ela, meus queridos, que eu queria ir embora. Eu estava sentada, tinha acabado de lanchar. E ela disse, levem. Só que ela era muito brava, muito brava. Levem a dona Ida com as conversas dela. Quer mandar na gente? Eu não vou mandar a senhora para casa agora. A senhora disse que está com saudade, eu não vou mandar. Vou deixar a senhora vários dias aqui. Eu não sei se ela brincou comigo ou se falou sério. Mas, meus queridos, eu virei pro lado assim, eu tinha acabado de lanchar, e deu um nó na minha garganta assim, as lágrimas desceu. Eu falei, pai, o senhor não disse que é o médico dos médicos? Não dei conta de falar mais, eu ia explicar mais. E as lágrimas desceu. Eu dormi naquela hora sentada, acredita? Eu dormi sentada ali, foi coisa de segundo. O Senhor me levou lá no quarto daquela mulher sorridente que aceitou a mensagem. Queridos, e eu vi todo mundo pegando as bolsas para ir embora, aquele zum, zum, zum. Aquela mulher estava acabando de morrer, Deus me levou lá na sala. E eu quero perguntar para vocês, por que Deus me levou naquela sala? A mulher tinha acabado de morrer. Ela sorriu para mim quando eu dei a mensagem, ela aceitou a mensagem. Todo mundo leu para ela leu o folheto, ela aceitou a mensagem. Ela deve ter pedido perdão a Deus, deve ter preparado a vida dela. E Deus me mostrou que ela estava indo embora. E ali eu senti a presença de Deus. E eu perguntei para uma irmã na minha sala, eu falei, irmã, aquela mulher deve ter morrido, olha aí pelo corredor. E ela disse, irmã, acabou de morrer. Irmã acabou de morrer, era uma irmã da mesma igreja minha que estava lá vendo o tratamento da garganta da filha dela, fazendo teste também. Ali era uma sala de teste quem tivesse com câncer. Naquela mesmo segundo, eu não sei como aquela mulher que falou tão brava comigo, que estava vendo todos os pacientes, veio com os papéis e me disse, dona Hilda, pode a senhora ir embora. Por quê? A senhora não tem na dica de nada no seu pulmão. E está aqui seus papéis, a senhora pode ir embora. Eu agradeci a Deus. Eu não sei, foi coisa assim de segundo. E Deus me mostrou todas aquelas coisas, aquelas cenas. O resultado do papel que eu fui lá. Parece que eu fui ali só salvar aquela mulher. E depois de 1 ano foi que eu fui lá tirar o útero. E eu já estava curada, ó. Eu já estava curada para a honra e glória do meu Deus. E hoje, meus queridos, eu estou com um problema sério de coração. Peço aos irmãos que orem por mim. Mas os médicos dizem que eu não tenho nada de coração. Mas a angústia que eu já passei, eu sei que lá no céu eu não vou passar. Sei que lá no céu eu não vou passar. Imploro que vocês preparem. Veja o que eu falei para vocês. Preste atenção, meus queridos. Que Deus te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que Jesus te proteja. E te dê sabedoria para você guardar e obedecer o sinal de nosso Deus. Ezequiel 20:20. E Apocalipse 14, o capítulo, quase todo. Até o 12 é o resumo. E também, Ezequiel 22, verso 26. Isso aí foi uma visão que Deus me fez eu pregar para uma pessoa que estava debatendo contra essa mensagem que eu estou passando para vocês. E ele me deu na Bíblia esse verso, Ezequiel 22, verso 26. E essa pessoa estava combatendo comigo. E quando eu abri a Bíblia nesse verso, eu vi a mão de Deus ali.
E eu não sabia o que eu ia ler para aquela mulher. Eu botei a Bíblia e falei: Senhor, o que eu vou ler para essa mulher, meu papai? Chorei dentro do meu coração. E eu abri a Bíblia, esse verso, não sabia, nunca tinha lido esse verso. É Ezequiel 22, verso 26. E depois eu vi os resumos, os apoios, tudo nos livros de São Mateus, Apocalipse, o último livro da Bíblia, a confirmação desses mandamentos. Vamos preparar. Um beijo para vocês, que Deus te abençoe. Um beijo. O Senhor é o grande Deus criador dos céus e da terra. O resumo da mensagem é desde o princípio até o fim. Apocalipse é o resumo. Daniel também revela o segredo do final dos tempos. Daniel era um povo tirado, do povo de Deus foi levado para aquele profeta ali, que era o Nabucodonosor, não acreditava em Deus, mas Deus fez até ele comer capim e ele arrependeu. Lê lá o livro de Daniel também. Um beijo com Deus. Deus te abençoe.